Salve Maria Puríssima! Eu me chamo Hélio Maria, sou fundador da comunidade Refúgio da Imaculada e seja muito bem-vindo ao programa Com Fé Venceremos. Hoje, novamente, vamos meditar e trazer uma explicação para vocês em relação à Virgem Maria, nessa série de programas sobre ela. Olha, hoje eu quero trazer então o quê? Por que a Igreja ensina que a Virgem Maria ela é a nova Eva? Já ouviu essa expressão? Esse ensinamento da Mariologia é muito lindo, por quê? Como que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo por meio de uma mulher chamada Eva e vai ser consumado em Adão. Assim ensina a Mariologia que a salvação começará em uma outra mulher, a Virgem Maria, e será consumado no novo Adão. São Paulo chama Jesus Cristo de novo Adão. Então existe um grande santo da igreja chamado Santo Irineu de Leão, lá do século III, onde ele diz que Deus recapitulou o que houve na queda, haverá na história da salvação. No programa anterior, nós aprendemos sobre a anunciação do anjo. Então veja bem, o que houve na queda, Deus vai recapitular na história da salvação. Então vamos lá, o que houve na queda? Um anjo, porque a serpente é uma linguagem figurativa, a serpente é o próprio demônio, Lúcifer, que foi precipitado. Lúcifer é um anjo, que vai anunciar uma virgem, Eva ainda era virgem até o capítulo 3 de Gênesis. Então, um anjo que anuncia uma virgem que escuta este anúncio e ela vai dar o sim dela, e dando o sim dela, ela vai trazer morte, ela vai gerar o pecado na humanidade. E houve um homem também que desobedeceu a Deus, chamado Adão, e houve a árvore, a árvore que tinha um fruto proibido, onde Deus proibiu não tocar naquele fruto, não comer daquele fruto, pois no dia em que deles comerem, nós morreríamos. Pois bem, um anjo, uma virgem, um homem, uma árvore. Na história da salvação, um novo anjo, o arcanjo Gabriel, uma outra virgem, Nossa Senhora, um homem que foi obediente a Deus, lógico, um homem-deus, que é o novo Adão, Jesus Cristo. E houve também a árvore bendita da cruz. O que houve na queda, Deus agora está recapitulando na história da salvação. Aliás, é muito bonita a história da salvação, não é? Veja, onde o homem se perdeu? No jardim do Éden. Onde Deus nos salvou, também um jardim, no Jardim das Oliveiras. Então Deus recapitula o que há na queda, haverá na história da salvação. Por isso então, a Virgem Maria foi desenvolvido este ensinamento teológico dentro da Mariologia, que ela é a nova Eva. Eu citei Santo Irineu do século III, mas São Justino do século II foi um dos primeiros que trouxe esse paralelo entre a Virgem Maria e a nova Eva. Qual é a oração que nós tanto rezamos à Virgem Maria no texto? Ave Maria. A palavra ave, quando você escrever a palavra ave de trás para frente, sabia que se torna Eva? Porque a Virgem Maria, além de ser a nova Eva, a Virgem Maria, ela é também o contrário de Eva. Então, Santo Irineu diz, Eva, pela sua incredulidade, nos entregou ao demônio. A nova Eva, com a sua fé, nos consagrou à Virgem Maria. Então, olha que bonito. Ela escuta o anúncio e ela vai dar o seu faças, e dando o seu faças, ela nos traz salvação. Vocês lembram do texto bíblico? O que Eva pegou? Um fruto. O fruto proibido comeu e deu a Adão e o pecado vai ser consumado. A nova Eva também vai nos dar um fruto. O fruto que Eva deu trouxe morte, pecado, toda essa realidade que nós vivemos no mundo hoje. O fruto que a nova Eva deu é diferente. O fruto que ela nos deu nos trouxe salvação. Porque quem é o fruto dela? Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Quando falamos, por exemplo, de fruto, aqui também eu uso muito esse texto para defender a Imaculada Conceição. O que nosso Senhor disse em Mateus 7,16? A árvore ela é conhecida pelos frutos. Não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Isso é bíblico, é o próprio Cristo falando. Se a Virgem Maria fosse uma árvore má,
como tantas vezes a gente escuta por aí, ela não poderia produzir o fruto que ela produziu. Lógico que ela não produziu por si só, por graça, por obra do Espírito Santo. Mas se a árvore é conhecida pelo fruto, quem é o fruto da Virgem Maria? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, que bonito, não é? Por Eva entra o pecado, por Eva vem um choro, pela Virgem Maria veio a alegria. Por Eva veio o pecado, pela Virgem Maria veio a vida, por Eva veio a morte, pela Virgem Maria veio a salvação. Então Santo Agostinho diz, por uma mulher entra o pecado, agora por uma outra mulher entra a salvação. Explico aqui também para você, nesse nosso programa, por que Jesus chamava ela de mulher. Falamos, não é? No programa anterior, que ela se tornou a digna mãe de Deus. Eu não tenho dúvida de que Jesus chamou ela de mãe, mas por que no Evangelho Jesus não chama ela pelo nome ou de mãe, mas chama de mulher? Existe um significado teológico. Às vezes a gente vê isso de forma muito negativa, as pessoas pegando isso para dizer, tá vendo? Jesus desprezou sua mãe chamando ela de mulher. Não, Jesus chamou ela de mulher por causa desse contexto da história da salvação, que Deus está recapitulando que o que houve na queda deverá existir também na história da salvação. Então, por que Jesus chama ela de mulher? Para nos mostrar isso, que ela é a nova Eva. Para nos lembrar de uma outra mulher, de Gênesis 3,15, porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Já que uma mulher colabora para que o pecado e a morte entrem no mundo, uma outra mulher agora vai colaborar para que a salvação entre no mundo. Sem falar também que a palavra mulher no hebraico, olha que bonito, guarda isso, a palavra mulher no hebraico significa senhora. Então, onde está aí que Jesus desprezava sua mãe? Falar que Jesus desprezava sua mãe não tem fundamento. Ora, então ele teria pecado e Deus jamais poderia pecar. Mas Hélio Maria, como assim ele teria pecado? Sim, ele teria pecado contra o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Jesus jamais não iria honrar a sua mãe. Tanto que no Evangelho de São Lucas 2,51, que é o episódio quando ele fica 3 dias lá no templo, Nossa Senhora encontra Jesus e Lucas 2,51 diz que ele voltou para casa com ela e com São José, pois lhe era submisso. Veja bem, o que significa ser submisso? Um Deus quis se submeter a uma criatura humana. Um Deus quis obedecer uma criatura humana. Eu, particularmente, amo bastante Nossa Senhora, a exemplo do próprio Cristo. Uma vez me falaram, você tem que ser imitador de Cristo. Pois bem, eu estou imitando esse Jesus, que nos deu a nova Eva como nossa mãe aos pés da cruz. Desse Cristo que, embora sendo Deus, quis se sujeitar a ela. Aliás, quantos anos Jesus viveu nessa terra? Quando Jesus entra no nosso tempo cronológico, porque ele existe desde toda a eternidade, Jesus viveu 33 anos. Com quantos anos ele começou a pregar? Segundo o Evangelho de São Lucas, ele começa a pregar com 30 anos. A pergunta para você é, Jesus ficou mais tempo pregando ou em casa com a mãe dele? Será que isso não quer dizer algo para nós? A fé católica, amados irmãos, nos ensina que Jesus nos ensina, não somente com palavras, mas todos os atos, gestos, atitude de Jesus é para nós um ensinamento. Porque o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ao entrar na nossa história, porque viveu mais tempo em casa com ela. Depois nós iremos aprender em próximos programas a importância de Nossa Senhora, a devoção. Veja, se Jesus viveu 30 anos com ela, quem melhor do que ela para conhecer Jesus? Por isso a devoção à Virgem Maria é necessária. Ela não quer o lugar de Deus, fique tranquila. O maior papel da Virgem Maria está lá em João 2. Ela aponta para ele, lembra? Fazei tudo o que ele vos disser. E ela, como a mãe dele, que criou, que amamentou, que viu crescer, ninguém melhor conheceu Jesus Cristo do que a Virgem Maria. Então, ninguém melhor também do que a Virgem Maria para nos ensinar a amar a Deus, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus. Por isso, nós católicos olhamos para a Virgem Maria
não para adorá-la, mas vendo nela um modelo daquilo que é servir a Deus, daquilo que é amar a Deus. Se uma serva, Eva, contribuiu para o pecado, agora essa outra serva, a Virgem Maria, a nova Eva, contribuiu para a história da salvação. Então veja, todos nós somos chamados a contribuir na história da salvação. Que possamos então recorrer à Virgem Maria, que possamos pedir a ela, nossa digna Mãe de Deus, que ela nos ensine a servir a Deus, a amar a Deus, e não ser motivo de perda, como Eva foi, ocasião de pecado, de perda para a humanidade, mas a exemplo de Nossa Senhora, ser também um canal da graça para que outras pessoas possam ter aí o seu encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, esse foi o nosso programa. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora visite a tua casa, o teu lar, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.